tornando pública a sala do Face, porque senão o Face nos derruba ali, porque eu passei da hora. Ó, o vídeo e o áudio tão bom. Sim, porque hoje eu estou fazendo no Insta, com o meu celular, não é com Wi-Fi. Então, hoje vai dar certo. Tá bom, pessoal, deixa eu fazer aqui. Eu abri agora, tornei pública a sala do Facebook. Nós estamos aqui com a Adriana Pereira e eu vou fazer uma pequena abertura. Com uma pequena abertura aqui, porque hoje nós vamos falar sobre a educação. Só um pouquinho. Os dois. Tá, agora acho que deu. O som está perfeito, Adriana. O som está perfeito, estou te ouvindo super bem, a imagem também. Tu também. Tá. Então, acho que nós vamos ter qualidade na transmissão de hoje, porque sabe que o sinal não tem nos ajudado muito. Tá bom, tá bem. Então tá, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou a Fernanda Mendes Ribeiro e essa aqui é mais uma rodada do Essência Feminina Empreendedorismo, compartilhando informação com vocês e histórias inspiradoras. Hoje nós vamos falar sobre educação, os desafios da educação neste momento de pandemia. E está aqui conosco a Adriana Pereira, que é pedagoga, com especialização em orientação educacional, com pós em psicopedagogia clínica e institucional, pós em inclusão, atua em sala de aula especificamente nas séries iniciais, 29 anos de experiência na área de educação, 10 anos, os 10 últimos anos na rede pública municipal, e sendo que nos últimos 5 dentro da sala de aula da escola Anísio Teixeira, aqui em Porto Alegre, na Zona Sul. Então, querida, seja muito bem-vinda, Adriana. Obrigada. E acho que hoje o debate, a conversa vai ser muito interessante. Adriana, assim, 5 meses de pandemia, já fechamos 5 meses de pandemia, se viu muitos embates políticos, muitas disputas acerca de protocolos médicos, protocolos de segurança, tratamentos, o combate ao vírus. Então, a gente vem aprendendo o enfrentamento e o convívio com o vírus. E nesses 5 meses, pouco ou nada, eu não vou dizer nada, mas muito pouco se falou sobre educação. O foco estava no embate e na questão de saúde. Então, agora, o governador do estado lança um calendário com a intenção de retorno das aulas para 31 de agosto, ou seja, semana que vem. A reação do sindicato, do CEPEGS, da FAMUR, que representa os 400 e tantos municípios do estado do Rio Grande do Sul, as entidades, todas contrárias a essa abertura, pela insegurança, pela inconsistência, pela falta de debate, pela falta de orientação. Sim. E hoje, diante de toda a pressão e repercussão negativa, o que era um calendário passou a ser apenas uma provocação ao debate, quando veio toda a pressão e o calor, o governador disse, não, na verdade não é uma decisão, eu estou sugerindo, mas eu estou aberto a ouvir opiniões. Enfim, então hoje, depois da reunião com o presidente da FAMURS, que ele tinha hoje pela manhã, o governador adia para a segunda quinzena de setembro o calendário de reabertura. Então, eu gostaria, assim, que tu conversasse conosco como a educação da rede pública, que é onde tu está na ponta, que é municipal, aqui em Porto Alegre, como a educação está sendo tratada e como tem sido esses 5 meses de pandemia para depois se falar efetivamente em retorno das aulas. Eu acho que me parece que a gente precisa conhecer um pouco da realidade do que vem acontecendo aí dentro das escolas, qual é a realidade das escolas e como se falar em retorno, calendário de retorno, é tão temerário e provocou uma reação tão negativa
do mundo da educação e dos pais desses alunos que conhecem essa realidade. Então, compartilha conosco um pouquinho dessa tua experiência. Tá. Bom, em primeiro lugar, boa tarde, obrigada pelo convite, né? Obrigada pelo espaço, né? Então, vamos começar assim naquilo que tu disseste, educação. Quando aconteceu isso tudo, a gente se preocupou em termos de população, o que estava acontecendo e como nos defender de um inimigo que a gente não sabe bem quem é, né? A gente só sabe algumas coisas e cada vez a gente parece que sabe e a gente descobre que sabe menos. Bom, então assim, ó, suspendemos as nossas aulas, né? O convívio da escola é uma coisa muito importante na vida das crianças, na vida das pessoas, né? Estar na sala de aula, estar dentro da escola é uma aprendizagem que ferramenta nenhuma digital vai conseguir superar, substituir aquilo que a gente lá consegue fazer. Bom, eu vou puxar um pouquinho para a minha experiência, que é na rede municipal, hoje de Porto Alegre. O que aconteceu? Nós ficamos 5 meses, 4 meses e meio. Pensou um pouquinho, porque tu congelou no Instagram. Tá. E o pessoal me dá um joinha, se só a imagem da Adriana congelou, a minha segue também congelada, pessoal. Não, ainda não. Vamos só esperar que... Infelizmente, de vez em quando eu poderia te interromper. Tá, não tem problema. Porque senão o pessoal do Instagram perdem a tua fala. Dependendo do delay. Agora estou te ouvindo. Agora está me ouvindo. Tá, não tem problema, me interrompe. Então vamos lá. Então, assim, começamos de novo. Eu vou puxar um pouquinho, falar um pouquinho assim sobre a rede municipal de Porto Alegre, né? Nós ficamos assim 4 meses e meio sem nenhuma orientação por parte da nossa mantenedora, que é a SMED. Nós não tivemos uma orientação de como fazer, o que fazer e de que maneira fazer para que, estou falando assim, em princípio, de chegar até os nossos alunos. Eu poderia falar também a respeito da questão social que a minha escola, e como a maioria das escolas da rede municipal de Porto Alegre, atendem uma minoria, né, de crianças que vivem numa situação, aliás, uma grande maioria de crianças que vivem numa situação de vulnerabilidade social muito grande. E isso o poder público não se preocupou. Assim como a minha escola, que eu costumo dizer, a minha escola é uma escola bem localizada, é uma escola que tem uma direção super atuante, é uma escola que tem uma equipe de professores que se unem e abraçam a causa social, além das causas só de conteúdos, a gente vai muito mais além. Tanto é que uma iniciativa de uma colega que criou uma conta e nós, professores, juntamente com a rede de amigos, juntamos dinheiro para distribuir alimentos para as famílias que estavam em necessidade, coisa que o poder público não fez. Mas e a merenda escolar da rede também pública, gostaria de saber, Fernanda. Não veio nenhuma determinação, não veio, isso não foi levado para as famílias? Não, a gente distribuiu agora, nos últimos 15 dias, um mês atrás, a gente recebeu, as escolas da rede municipal receberam alguns hortifrutigranjeiros que a gente distribuiu. Mas uma cesta básica não chegou para a nossa comunidade. Então, o primeiro fator, a gente tem o fator da fome, que é um fator predominante. Já era antes de ter tudo isso. Agora é um fator que se agravou. Porque assim, a gente tinha crianças que muitas vezes fazem aquela refeição e só aquela na escola. E agora ela não tem mais isso. Agora ela tem que ir para casa, só que muitas vezes essa família está desempregada, essa família também não tem como ter isso aí. Então, é uma rede que a rede está muito, muito, muito sobrecarregada, porque as famílias estão numa situação de risco mais do que já estavam. Bom, mas aí a gente, enquanto professora, a gente se angustia, porque há uma cobrança de que a gente tem que passar conteúdo, a gente tem que passar o conhecimento. Como? E ainda estamos transferindo isso para as famílias, porque às vezes a família não tem conhecimento para alfabetizar, para ensinar.
Nossos alunos, às vezes, não têm nem aonde estudar. Não sei se alguém acompanhou hoje que um pai aí fez uma tendinha lá no meio da lavoura, lá. Estrela velha, Para a tá? criança poder acessar, vocês vejam só. Então, a gente, em primeiro lugar, a gente tem esses problemas a enfrentar. A gente sabe que a internet não chega para todo mundo. Se chega, às vezes o aluno não tem um local adequado. Um celular, ou não tem nenhum celular ou um computador em casa. Né? Aqui a gente está preparado, nós nos sentamos e o sinal cai. E nós não estamos lá dentro e a gente fica sem sinal várias vezes ao dia. Mas o poder público não está preocupado com isso. Bom, agora a gente chegou, depois de 5 meses, que realmente está terminando o ano, há uma pressão da rede privada, e eu também, eu não vou dizer para vocês, eu também passo ao outro lado, que o meu marido depende da rede privada para voltar a trabalhar, entende? Então, eu sei que muitos segmentos dependem que a escola volte. Tudo bem, vamos pensar em uma volta, mas eu não sei se 15 dias, como o governador colocou, a gente vai sentar para conversar, o poder público vai chamar as direções das escolas para que essas possam dizer o que precisam para voltar, ou vai ficar no papel que as escolas vão receber álcool gel, vão receber máscara, que as escolas vão ter gente para cuidar. Vamos ter mais mão de obra que a gente não tem? Minha escola não tem uma pessoa especificamente para ficar no portão. Muitas vezes é a gente que fica, muitas vezes é a diretora que faz N atividades. Assim como a minha. Sim, aí a rede vai. Vocês nós vamos ter que dar conta. Cuidar da limpeza e higienização. De que forma nós vamos fazer isso? Não existe educação, não existe. A educação, as escolas têm que ser ouvidas. Os diretores das escolas têm que sentar e eles têm que poder dizer: minha escola precisa disso e disso. Mas, de repente, uma outra escola, em outro lugar, precisa disso e disso. E o poder público, até agora, não ouviu. Nós, da rede municipal de Porto Alegre, a gente não foi ouvido. As nossas direções, que gostariam de expor e dizer o que precisaria, não. Muitas vezes, nesses últimos anos, nessa última gestão, as coisas vêm assim, ó, vocês têm que fazer assim e desta forma, e é assim que vai ser feito. Nunca... Congelou de novo, Adriana. Ai, é a internet. Vamos de novo. Vamos lá. Não, deixa voltou. Ele estabiliza. Então, oscilação do sinal. Uma das coisas, não há diálogo com essa gestão, e infelizmente, independente de política, de partido, não é esta aqui a situação. A gente precisa conversar. Educação se faz assim. A gente tem que ver o que o aluno precisa para que haja essa aprendizagem eficaz. Por quê? Porque senão a coisa vai ficando só no papel e na mentira. A gente precisa de atitudes concretas. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos criar uma comissão de trabalho e essa comissão vai ver o que as escolas precisam. Eu diria assim, por que a rede privada talvez esteja preparada? Porque ela tem isso. Porque ela tem planejamento, ela tem dinheiro, né? Vamos dizer assim, ela talvez tenha pessoas lá capazes que tu vai ficar nesse portão, tu vai fazer isso. Talvez ela tenha, ela está se preparando, porque ela já vem com essa conversa já há mais tempo. E nós não, da educação tudo parado. Vamos combinar, né, Adriana? Assim, 5 meses. Exato. O município, a Secretaria de Educação, não conseguiram chamar, não conseguiram estabelecer uma plataforma digital para as escolas. Sim, exato. Se não conseguiram fazer absolutamente nada, como acreditar que terão condições de fazer um planejamento, de executar um planejamento passado? Exatamente, né? Então, são coisas assim que eu acho que em 15 dias vai ser inviáveis de fazer. Não tem como isso fazer.
né? Aí e outra coisa, né? Eu ontem, assistindo o teu programa lá, que estava participando lá, o diretor da FAMURS falou uma coisa super interessante. Se em Gramado, no final de semana, os adultos não estavam cumprindo as combinações, que tem que fazer um distanciamento social. Todo mundo viu o vídeo lá de Gramado. Como é que eu vou exigir que uma criança de 7 anos, 8, 10 anos, se comporte dessa maneira? Outra coisa. Mais, como tu vai exigir que o professor fiscalize mais isso. Mais uma responsabilidade que vai nos dar para nós, professores, educadores. Eu acho que a gente já tem responsabilidades suficientes, né? Sim. Outra coisa, vamos dizer que abre ou chegue para mim lá um aluno. Esse aluno, por acaso, ele está com febre. Se a mãe me atender, né? Porque muitas vezes a gente liga e as famílias não atendem. Não atendem. Elas não. Aí eu vou dizer para ela, a senhora venha buscar o seu filho, porque ele está doente, ele está com febre. E aí, será que essa família vai vir buscar? E aí, nesse meio tempo, eu já coloco em risco outras crianças. Então, e outras crianças, e outros protocolos de transporte, como é que vai agir com essa criança? Identificou uma contaminação, faz o quê? Manda para casa? Vamos mandar para casa? Enfim. Então, assim, ó, isso tudo, esse poder público tem que nos ouvir. Nós precisamos ser ouvidos, os professores têm que ser ouvidos, a comunidade escolar, a realidade da minha escola, o Anísio Teixeira, aqui na Zona Sul de Porto Alegre, é uma, a da Mário Quintana lá talvez deva ser outra. Mas mesmo assim, os professores têm que ser ouvidos, as direções das escolas, eles têm que falar. E a gente não vê isso aí, nem espaço. E na verdade, planejamento é isso, é tu saber a realidade de cada escola, para tu saber a estrutura que tu precisa para cada escola, para tu organizar um retorno, quer dizer, sem saber nada disso, como que tu estabelece um retorno de início de aula? Então, assim, eu acho que é uma pressão muito grande, né? Eu entendo todo o problema da economia do país. Eu acho assim, quem sabe, pensemos em reabrir a escola privada, mas com o compromisso de organizar uma retomada da escola pública. Eu compreendo quando se diz que se tu permitia o reinício da iniciativa privada e não da rede pública, tu aumenta esse distanciamento assim, do ensino, né? Da qualidade de ensino de um e de outro. Bom, mas neste momento estamos vivendo um momento de exceção, então talvez a gente vai ter talvez a gente julgue o menos ruim, então, esse não é o ideal. Eu também acredito. Talvez, né, Adriana, a solução não seja isso. Exato. A rede privada ela está funcionando online e talvez sejam algum tipo de atendimento, de viabilidade econômica, de linha de crédito para a rede privada. Quer dizer, pensar de outra forma, porque tu retomar as atividades apressadamente, além de a falta de planejamento, é tu não poder calcular custo. Não, então, é rasgar dinheiro, e expor também, né? Eu acho assim, a vida das pessoas, das crianças gente. Isso, porque se tu for ler na leitura, a gente já sabe que as crianças, eles não pegam, mas eles são grandes transmissores. A gente tem muitas crianças mesmo que vivem com os seus avós. Essas pessoas que a gente tem que ter um cuidado maior. Muitas vezes, os avós que são os provedores dessa família. E, na verdade, essa pandemia, essa doença, ela é algo que está em descoberta. Quer dizer, veio a novidade agora de recontaminação de 2 indivíduos do vírus. Estão aparecendo questionamentos de possíveis síndromes das crianças em razão que tiveram contato com o vírus. Quer dizer, na verdade, ainda se sabe pouco sobre a doença. Exatamente. A gente sabe pouco. A gente não é uma coisa que tu não sabe, tá aqui, não, mas ele pode ter uma vida numa superfície. Não, era só quando tu tivesse contato. Não, é assim. Como é que tu vai saber onde está realmente, né? Tu precisa de ter um protocolo com maior segurança que possa te dar
porque tu tá lidando com vidas, né? Na realidade, assim, tu tá lidando com crianças, com pessoas, com seres humanos, e isso é uma coisa muito séria. Sério. Muito É muito séria, né? Muito compromisso. complicado. Então, assim, ó, vai ter que ter um estudo muito bem Mas, né, elaborado. Adriana, agora a Rita Fonseca aqui no Facebook fez uma observação muito relevante. Aham, Tipo, se dentro dos hospitais, que nós trabalhamos com uma sim, comunidade da saúde, que é sim. treinada para lidar com as Aham, mais diversas situações, se acontecem contaminações em sim. massa, quer dizer que eles precisam trocar uma Claro, equipe aham, inteira, sim, qual é o aham, plano de contingenciamento, qual é o plano que vai ser apresentado para sim. substituição de possíveis professores, de possíveis. Isso. Quer dizer, Aham. bom, abre uma leva adoece, tem contato, acaba se Se contaminando, contaminando todo mundo. e Exato. aí o passo seguinte, de onde é que vai vir o grupo? Quem é que substitui essas pessoas que estão As à pessoas. frente da escola? Exatamente, né? A Sendo que é uma recomendação realidade que nós já vamos voltar não com o quadro total. Outro problema, a maioria das escolas, seja estadual ou municipal, falta recursos humanos. Falta, isso é certo. E nós já certamente não vamos deve ter voltar doente em com licença, grupo de pessoas risco. que, grupo de risco, pessoas que a gente sabe e a gente vai ter que respeitar, que não vão se expor, tá certo? Então, como vamos fazer isso tudo? Isso também é uma coisa a ser analisada de cada região, de cada escola, que também isso tem que ser analisado, né? Mas eu acho assim, Fernanda, eu acho que é possível, é possível. Eu acho que todos os professores, todos os alunos, toda a comunidade escolar quer voltar, porque a gente acredita nisso aí. Todos os professores, eu defendo a minha classe, porque eu sou uma sonhadora, eu sou idealizadora. Eu acho que a gente tem um amor à profissão, a gente faz o que a gente gosta. E às vezes a gente olha a carinha dos alunos lá e a gente pensa neles e sofre de saudades, porque a gente sabe o quanto ele faz parte, quanto é bom para ele estar lá aquelas horas, né? Então a gente quer voltar, a gente sabe, às vezes a gente faz uma live com eles, não são todos que têm acesso, e os poucos que têm, a gente fica feliz em eles também de verem a gente. Porque tu já Mas, falaste, inclusive, isso quando a gente conversou em outras isso, oportunidades. uhum, Fernanda, o momento da escola, às vezes, é um momento, é o único momento de alegria, de acolhimento, de alegria, de carinho. acolhimento, de carinho daquela criança, exato. Às vezes ele vive numa situação de um abuso emocional, ele vive numa situação de conflito. A gente sabe da desestrutura familiar, né, que acontece. E o E às vezes professor é o canal de é o comunicação dessa criança. canal, né? A gente ensina e ensinar nas séries iniciais passa pelo amor, pelo afeto, né? Então, isso aí a gente sabe o quanto é importante para eles, o quanto é importante para nós estarmos juntos. Mas sem ter uma preservação da saúde de cada um desses alunos, de cada uma dessas pessoas que estão envolvidas no ambiente escolar, não tem como a gente voltar, não tem como, né? Eu vai muito mais do que simplesmente voltar ou não voltar às aulas. Não, tem muitas coisas Mais coisa envolvidas. não, e nós temos transporte escolar. Tu sabes que uma das coisas, por exemplo, que eu vou aqui fazendo um comparativo, embora sejam realidades completamente diferentes, mas, por exemplo, assim, quando eu fiz uma live com um dono de uma pousada de Canela, que Uhum, inclusive ele foi porque ele integra uma comissão internacional de regras de turismo, enfim, ele participou da elaboração do decreto e sim. os protocolos a serem adotados pelos hotéis, etc. e tal. Então, uma das coisas, inclusive, que eles disseram, olha, na verdade, a gente percebe, e o que nós nos demos conta, assim, na elaboração do trabalho, que um dos focos de maior contaminação, e que nós teríamos que ter um cuidado muito grande, era justamente no recebimento da alimentação.
A entrega de alimentação, então eles criaram protocolos de higienização do recebimento desse alimento, para depois, inclusive das malas com ozônio, eles dão banho nas malas, porque muita gente, sabe, se lá, mala no aeroporto, o carro não sei onde, são tantos detalhes, são tantas possibilidades, que eu digo que assim, ó, uma coisa é o empreendedor, tu cria o protocolo, tu treina o teu pessoal, mas tu tá ali em cima, e a outra coisa é tu ter um universo gigante, como é uma rede, onde tu não é o dono da caneta, na verdade. Tu depende do poder público, quer dizer, tu tá ali na ponta, mas na verdade tu não consegue, tu não determina o recurso, tu não determina uma série de coisas. Tu tem que obedecer uma série de coisas. Mas tu não tem o poder de decidir várias coisas. Então, e as crianças, tu imagina, olha só esse teu exemplo, assim, tudo com adultos, né? Agora tu imagina crianças. As crianças, elas são assim, ó, elas são toque, elas necessitam se tocar, se abraçar, elas gostam disso, né? Então, assim, as crianças nessa estado porque exato. Então, como tu vai fazer isso aí? Como tu vai, né? Então, assim, são muitas coisas ainda que têm que ser amadurecidas, que têm que ser conversadas, que têm que ser ditas, né? Eu penso assim que pensadas, bem elaboradas, estruturadas de uma maneira que possam ser cumpridas, né? Vamos, então, tantos álcool gels vai chegar em todas as escolas do Rio Grande do Sul? Vamos fazer um pedido de tantas mil máscaras. E vai chegar essas máscaras a tempo? Daqui a 15 dias? É porque 15 dias, né? Então vai chegar tudo isso. Vai chegar. E os produtos de limpeza vão ter na quantidade e necessária para garantir o mínimo da adoção dos protocolos. Então, infelizmente, a gente sabe que da morosidade, a gente sabe como é que funciona as políticas públicas que não funcionam no nosso país, né? Então, tudo isso aí a gente vai ter que administrar. De que forma? E colocando em risco muitas pessoas, todos os seres humanos? Não, acho difícil, né? Mas é como todos os professores são sonhadores, e eu sonho, e eu acredito, por isso eu faço o meu trabalho já há 30 anos, e acredito no ser humano, e acredito, eu tenho esperança que as coisas vão se ajeitar, vão melhorar, e que em breve a gente possa voltar. Talvez não nesses 15 dias, mas que em breve a gente possa voltar. Mas que realmente se estabeleça um debate sério para que as aulas possam retomar. O importante é sentarmos, conversarmos e planejarmos. Exatamente. E não simplesmente determinar um calendário de reinício. E uma coisa, assim, Fernanda, que eu queria deixar bem claro, que eu vejo assim, eu já ouvi assim comentários assim, os professores não querem voltar, desconta os salários deles, não é verdade. A gente está trabalhando muito. Tem colegas assim, que não têm acesso às internets como deveriam ter e estão trabalhando, estão pagando a sua própria internet, estão usando um note dentro de casa para 3, 4 pessoas usarem. Então, a gente tem muitos colegas que não sabiam usar as ferramentas, se angustiam com isso, com a sobrecarga que tem que ter agora. Então, assim, até colegas da rede privada, porque também estão passando muito trabalho, nossos colegas, sabe? Também estamos todos reaprendendo com essa realidade. Exato, me solidarizo muito com os professores dos meus filhos que eu vejo, sabe? Que estão se reinventando, que estão se expondo. E assim, os professores estão trabalhando muito e querem voltar. Só que a gente tem
responsabilidade com as pessoas, né? Responsabilidade com o nosso aluno, responsabilidade com a nossa comunidade escolar. E aí o poder público também vai ter que ter essa mesma responsabilidade. Vai ter que pensar muito bem no que ele vai fazer e como vai fazer. Olha, eu acho que todas as manifestações aqui das duas salas, todo mundo concordando conosco, especialmente contigo, Adriana, que a Dirley Gessler, aulas não têm condições, o comércio sim, mas aulas nem pensar, crianças não têm noção de espaço e perigo, parece que as pessoas não pensam. A Catiana Pinto dos Santos, além de boa parte dos professores e funcionários são grupos de risco, a Rita já tinha falado, a Esther Rodrigues Leão. Retornar às aulas diante desse cenário é irresponsabilidade, os educadores e educadoras, as famílias precisam ser ouvidas, verdade. Ontem eu participei do debate acalorado, Adriana, assisti uma parte, acho que conseguiu assistir todo, só um pedaço. Todo, consegui assistir todo, isso é. E, claro, a gente entende, a gente é solidário com a economia, né? Não tem como a gente não ser, mas a gente vai ter que pensar na responsabilidade com as vidas. Na verdade, né, Adriana, me parece que se começou pelo lado errado. Primeiro momento, pensem nas condições da rede pública poder chegar no aluno, na casa do aluno, de forma online. Para aqueles que têm acesso, para os que não têm acesso, de que forma tu vai participar para incluir esse aluno. Quer dizer, eu acho que começa por aí. Por aí, exatamente. Começa por aí. Porque não adianta ir para a mídia, não adianta ir para a mídia mentir. Anunciar, mentir, que vai dar plataforma. Os alunos que vai dar e não dá. E aí, de repente, aquilo ali não chegou para os alunos. Isso aí, isso é uma mentira. Pessoal, quem está aqui no Instagram, quem está aqui no Facebook, eu vou pedir para a Adriana compartilhar conosco várias ações. Para quem entrou depois nas lives, só para dizer que a Adriana, a escola dela, a rede pública, a municipal aqui de Porto Alegre, não teve uma distribuição de merenda escolar para as famílias das crianças, dos alunos desses 5 meses de pandemia. A questão de 15, 20 dias é que mandaram pela primeira vez produtos de hortifruti granjeiros, um pouco para fazer essa entrega. Nesse período onde se fala que as crianças muitas pertencem a comunidades carentes, que às vezes é a única refeição do dia. Então, Porto Alegre não se preocupou com isso. Então, a escola onde a Adriana trabalha, elas fizeram ações entre os professores, com amigos, com redes, com entidades, e compraram cestas básicas. Vejam bem, essas professoras da rede municipal pública compraram essas cestas básicas para que, ao menos, que essas famílias das crianças pudessem ser minimamente atendidas. Então, veja bem. E a merenda escolar, entendeu? Veja bem a omissão do poder público nesse momento. Mas não foi só isso que essa rede, esses professores heróicos fizeram. Eu gostaria que tu nos falasse como não existe, a rede municipal de Porto Alegre não disponibilizou, não tem uma plataforma digital. Não existe isso para comunicações, para absolutamente nada, nem com as escolas, muito menos para os alunos. Então, o que a tua escola, Anílio Teixeira, fez por iniciativa de vocês? Sim. No primeiro momento, nós montamos por iniciativa da equipe, da direção, dos supervisores da minha escola, nós montamos um site. Vou frisar bem, não foi uma orientação, porque a SMED não nos orientou. Nós criamos um site para que os alunos tivessem acesso para receber as atividades. Passado 4 meses disso, a gente foi obrigado a migrar da nossa plataforma que a gente tinha criado para uma outra plataforma que o governo iria disponibilizar gratuitamente para todos, que até agora não aconteceu. Bom, mas então a gente... congelou de novo no Instagram. Pessoal, a gente transmite Instagram, Facebook, de vez em quando, uma das redes
sobrecarrega o sinal, ensinar o sinal de qualidade, essa internet de ponta que nos oferece. Ah, tu caiu, Adriana, eu vou te... Entra na sala de novo. Agora entra e... Tá, qualquer coisa tu sai da sala e entra, porque às vezes melhora, tá? A ajuda. Peraí. Estou te convidando, já te conectando de novo. Face, deu, agora deu. Face, a Adriana retornou para a sala no Instagram. Tá bom. No meio, então, no meio da minha conversa. Quem sabe eu repito, que eu não sei quem ouviu, quem não ouviu, sei lá. Bom, fala conosco um pouquinho. Vou falar. Bom, então, assim, a gente criou a minha escola já preocupada lá em março, assim, para que os nossos alunos não ficassem sem ter acesso a nada. A gente já começou a debater em conversas particulares, no privado, o que nós podíamos fazer para os alunos terem acesso. Então, a gente criou um site. Adriana, desculpa eu te interromper de novo, mas está com um zunido muito alto. O pessoal da sala que está nos ouvindo, está ouvindo esse barulho? Sim. Só para me dizer, esse sou eu, é o meu fone, que daqui a pouco o problema é no meu fone. Tu está ouvindo isso também, Adriana? Não, acho que não. Então, talvez seja o meu fone, deixa eu ver. Tá. Deu? Peraí. Tá ouvindo bem? Tô te ouvindo bem. O meu fone, não sei se o meu fone deu problema. Bom, eu vou tirar o fone, vamos ver se dá problema. Não, ó. Tá um zumbido, sim. Vê se é o teu fone alguma coisa. Deu? Melhorou? Deu. Acho que agora deu. Pessoal, não, segue o zumbido. Tem um zumbido. Será que é o meu celular, senhor? Que é isso, senhor? Pessoal... Desconecta do Instagram, desconecta o teu fone. Vamos ver se é alguma coisa desse sentido. Deu. Acabou. Era o teu fone que estava dando uma interferência. Conecta ele de novo, vamos ver se vai dar zumbido de novo, Adriana. Agora estou virando até craque. Craque técnica aqui, vamos lá. Deu? Acho que deu. Deu? A Giza aqui está dizendo que acho que deu. Tá. Viu? Vamos lá, a gente aprende. A vida como ela é, a gente vai descobrindo. Deu. Vamos lá, pessoal. Vamos lá, pessoal. Vamos lá. Resolvemos o problema da interferência no Instagram. Segue lá. Bom, então, assim, a minha escola se preocupou em fazer essas atividades chegarem no maior número de alunos possíveis, tá? Então, Fernanda, assim, ó, a gente tem um canal agora que, teoricamente, a prefeitura disse que ia disponibilizar gratuitamente, mas ainda não disponibilizou. Mas a gente faz pelo WhatsApp, a gente coloca as atividades, passa para a diretora. A minha diretora é uma pessoa dedicada a essa escola, Anísio Teixeira, 24 horas. Então, se tu ligar agora para ela, ela vai dar um jeito de atender o pai, ela vai dar um jeito de fazer essa atividade chegar. Bom, a gente também está xerocando fisicamente para que as famílias consigam pegar lá na escola, para ver se pega esse material, enfim. E a gente também está preparada para que quando a gente voltar, a gente tiver que retomar isso aí tudo. A gente pensa de várias maneiras. A gente consegue, muitas vezes, fazer algumas atividades, fazer algumas lives. A gente tem a certeza que a gente não tem o 100% de alunos, mas a gente tenta chegar no maior número de alunos possíveis. A gente não está medindo esforço para tentar chegar, de alguma maneira, às atividades. Mas aquilo que eu te disse no início da nossa conversa, muitos da nossa clientela precisa sobreviver a isso tudo, precisa comer. Muitos dos nossos alunos vão ter uma mesinha bem bonitinha, assim, para ele poder fazer a atividade dele. Não vai ter. E não tem. Então, a gente sabe também que a gente conta com esses fatores, né? E a gente se preocupa, a gente se angustia com isso. Porque muitas vezes tu está fazendo uma atividade, tu está pensando, pô, mas como é que vai chegar? Será que o meu aluno vai conseguir fazer?
Não, mas eu Será não. que ele tem luz? Será que Será ele que tem ele luz? usa? Será que ele sabe? Será que ele vai conseguir acessar isso aqui, né? Então a gente se preocupa em todos os sentidos, né? E isso vai nos angustiando, mas a gente não deixa de mandar atividade, a gente não deixa de mandar o trabalho, né? A gente agora está esperando, porque a prefeitura acenou com a possibilidade de mandar um rancho, só que ainda não mandou. Então, há 5 meses, né? Vamos combinar isso. Nós estamos. A gente está com a nossa campanha aberta, né? O Anísio Solidário. Depois até te mando o card para te ver que de repente. Me manda para eu compartilhar aqui nas Vai redes. compartilhar nas redes. A gente é parceiro de Gente, entidades, a gente pede ajuda. A gente vai continuar, porque, como eu te disse, aquele dia que a gente conversou, a gente iniciou a nossa campanha lá em março, a gente teve bastante adesão, tivemos bastante verba, mas só que cada mês as coisas vão diminuindo, as pessoas estão passando mais dificuldade. Então, às vezes, a gente acaba não tendo muitos como contemplar vários, a gente acaba fazendo um sorteio, a gente acaba se sentindo até mal. E como é que vocês fazem a entrega? A entrega também. Dessas cestas básicas. Vocês arrecadam. Arrecadamos, aí é outra logística, olha só. A gente pega, teoricamente, a gente não entrega lá na escola, porque daí não ficaria uma coisa assim, não ficaria à vontade, a gente colocaria, por exemplo, assim, no caso, a direção, numa exposição. Então, a gente aciona a conselheira da minha região, que é a Cleusa, aí a Cleusa abre o espaço ali da igreja, e a gente vai lá na igreja, telefonamos da nossa casa com o nosso telefone para as famílias vão lá buscar. Então, a gente faz ainda uma logística para que chegue ali essas cestas para as famías. Assim que a gente faz. Tudo, Fernanda, iniciativa. Pessoal, só um pouquinho, nós estamos sem áudio no Facebook. Por favor, manda um joinha se nós estamos sem áudio. Se nós tiver sem áudio, assim, se nós tiver com áudio, que alguém mandou que nós estávamos sem áudio aqui no Insta. E isso tudo, Fernanda, assim, são iniciativas nossas, são coisas que nós, professores, fizemos, né? Então, isso acho que tem que ficar uma coisa bem clara, assim, porque às vezes passa aí na mídia que os professores não querem trabalhar, os professores não querem isso. A gente ouve uns comentários assim, não é bem assim. A gente trabalha muito, a gente se preocupa muito com os nossos alunos, a gente quer que pelo menos a nossa comunidade tenha uma segurança, um respeito, porque a gente respeita, né, a nossa comunidade, a gente respeita os nossos alunos, então a gente se preocupa muito com eles, né? Eu acho que isso é o mais esses importante. Alunos, como é que você... Agora eu quero saber. A logística da entrega da merenda, a logística... A gente tem uma colega, minha colega Catiana, tem a conta na conta dela. Daí ela pega, ela liga lá para o supermercado entrega lá para nós. Eu faço um contato com a nossa conselheira tutelar da região, aí ela vai lá, abre a igreja para nós, me deixa a chave, depois a gente entrega, leva a chave lá na casa dela. Assim que funciona. Praticamente. O pessoal do Insta está dizendo que não estão te escutando. É porque tu tirou eu vou sair e vou entrar de novo. O fone, não, tenta só engatar e desengatar o teu fone, o que está conectado no celular. Porque, gente, a gente tem 2 fones, um conectado no computador e o outro conectado no celular, um em cada orelhinha. E a gente ouve o que acontece assim, não pense que é assim, tá em 2 salas ao mesmo tempo. Só porque tem talento. Pessoal, vocês estão ouvindo? Fala um pouquinho conosco, Adriana. Oi, vocês estão me ouvindo agora? Aqui. Acho que agora ouviram. O que saiu? Volta. Voltei agora. Mas eu tô ouvindo, tem um monte de gente fazendo assim. Só um pouquinho que saiu da sala. Tá, agora voltei. O Valmor Cunha está nos avisando. A gente não está te ouvindo, Adriana. É porque a Adriana agora saiu da sala. Agora nós vamos ver. Tá, vamos ver de novo, pelo amor de Deus. Eu estou olhando o horário, porque o Instagram nos derruba. O Facebook é educado. Será que não nos derrubaram?
Não, eu estou aqui ao vivo ainda, deixa eu ver, mas tu não aparece na sala. Pois é, não sei o que aconteceu aqui. O pessoal não desiste nós estamos com Parece probleminha que no caiu na sinal. internet aqui, socorro. Não. Tu tá no Wi-Fi no teu celular ou tu tá Eu conectada estava no Wi-Fi de casa, já para Quem não... sabe, eu tô fazendo a live hoje pelo meu celular, eu não estou usando o Wi-Fi. As 2 últimas vezes que eu usei o Wi-Fi, congelou bastante. A Nilda Batista, não, pessoal, aqui do Face vocês estão nos ouvindo bem. O nosso problema, a nossa interferência é na sala do Instagram, que a gente comunica os dois. Bom, enquanto isso, eu vou lendo os comentários aqui. Fica bem tranquila, Adriana. Na hora que tu conseguir, tu entra na sala, eu te adiciono. O pessoal do Face... Olha, entrou. Vamos lá. Enquanto isso, eu já estou ingressando. Fica bem tranquila, Adriana. Na hora que tu conseguir, tu entra na... Deu. A Nilda falando. Bem-vinda novamente. Tá bom. Live é isso, é uma emoção. Isso aí, de início ao fim. Olha só, a direção e coordenação das minhas, olha, com seus próprios carros, vão até a casa de alunos que têm dificuldade de acesso, levar as atividades, além de disponibilizarem na escola alguns dias para os alunos terem acesso a essas cópias físicas. A Nilda Batista da Rosa. Eu acho que vocês estão fazendo a mesma coisa, muito parecido com a Anísio Teixeira. Sim, exato. Então, assim, é por isso que eu te disse, assim, ó, todas as escolas, sabe? Eu vejo relato, uns que chegam na mídia, outros que não chegam, mas as próprias conversas entre a gente, as escolas estão fazendo... já fazíamos o possível e o impossível, e agora nós estamos fazendo além desta pandemia, sabe? Porque a gente não está deixando os alunos sem nada, a gente está tentando fazer chegar tudo, inclusive a alimentação. Porque eu também conheço outras, nós temos essa conta, essa vaquinha que a gente faz, mas na nossa zona, aqui na Zona Sul, várias escolas estão fazendo. Porque a gente sabe da necessidade das nossas escolas, colegas que trabalham na Restinga, que é um outro polo mais distante, que também é uma comunidade bem carente, também estão fazendo isso, estão tentando ajudar, porque a gente sabe da necessidade das escolas e sabe da necessidade dos nossos alunos. Então, isso tudo são coisas que a gente tem que levar em consideração na hora de uma aprendizagem. Bom, então eu não preciso então nem perguntar. Ou não, perguntar eu vou perguntar, mas assim, já imagino a resposta. Neste período dos 5 meses, vocês vão até a escola, vocês não deixaram, vocês seguem indo na escola. Eu quero saber, o município distribuiu EPIs e produtos para as escolas nesse período? Quer dizer, vocês estão levando de casa, vocês estão organizando? Não, na verdade, assim, as escolas municipais recebem o material de limpeza, recebem essas coisas, né? E estão recebendo normalmente. E não normalmente, mas recebem. O prefeito obrigou as escolas a fazerem plantão, então nunca as escolas ficaram fechadas. Porque a direção está lá de plantão. A minha escola, como todas as escolas da rede, tem plantão e elas estão lá cumprindo horário. A secretaria tem plantão, ninguém, tu vai lá, tu é atendido de alguma maneira. E isso foi uma obrigação, né? Enquanto era para fechar tudo, as escolas permaneceram em sistema de plantão. De plantão, né? Mesmo naquela semana que não era para ficar ninguém, a diretora estava lá. E chegaram EPIs para vocês? Especificamente para o retorno das aulas, ainda não. Né? E outra coisa, também as escolas não foram ouvidas, né, Fernanda? Isso é uma coisa que tem que ser dita. As escolas não foram ouvidas, as direções não foram chamadas. E as direções precisam ser ouvidas. Porque quem está lá na linha de frente, quem sabe a realidade da sua comunidade, não é as pessoas que estão lá no gabinete.
Não é essas pessoas, são as pessoas que estão dentro da comunidade. Essas pessoas vão poder dizer o que A precisa, realidade, o que como precisa. deve ser feito. Isso é uma coisa que não tem outra maneira. Não existe mandar um protocolo lá num papel lindo, maravilhoso, se as direções das escolas não forem ouvidas. Papel aceita tudo, né, Adriana? Aceita papel tudo, aceita lindo, tudo. exato, Não tem Tá como. bem. Querida, eu quero algum contágio detectado no ambiente? Teve alguém, por acaso, dos colegas, vocês... Não, nós não tivemos nenhum caso. Não tiveram nenhum caso. Nenhum caso. Que bom, que bom, que bom. Deixa eu ver aqui, o Paulo César Garcia, a professora Adriana, uma das profissionais mais competentes que eu já conheci, sua afetividade com os alunos faz toda a diferença no acolhimento dos alunos. Sim, a fama da Adriana é grande, dentro e fora do meio da educação. Minha escola, estamos ouvindo, tá, eu acho que era isso. Eu tenho que te fazer 3 perguntas, porque o Instagram daqui a pouco entra aquele cronograma chato. Tá bom, você é bem resumida. Tá bom. Tem 3 perguntas que o Essência Feminina e Empreendedorismo sempre faz para os nossos convidados. E a primeira delas é uma frase ou um pensamento que te represente, né? Eu penso assim, ó, que a educação ela vai transformar a pessoa. Não importa se ela vai ser um grande médico, um grande advogado, mas se ela estudar, se ela conseguir, vai abrir portas para ela, muitas portas, vai fazer um diferencial na vida dela. E eu penso nisso quando eu vejo meus alunos que têm situações de risco, que eu tento mostrar para ele que se ele vai poder mudar a história dele, ele tem na mão, através da educação, a mudança da história de vida dele. Né? Ele não precisa achar que vai ser tudo como ele vive. Não, ele pode mudar. Isso eu acredito muito. Né? E Leandro Carnal diz que as pessoas que sobrevivem às pandemias e aos tsunamis da vida são as pessoas que têm esperança. E, na verdade, mantém viva a esperança dessas crianças. Exatamente, é o que eu penso. Né? Eu acredito nisso, e é isso aí que eu acho que move todo mundo. Lindo. Uma pessoa que te inspirou ou ainda te inspira ao longo da vida. Pode ser mais de uma, porque a gente sempre tem vários modelos, né? Tanto... acho que eu caí de novo aqui, parei, deixa eu entrar aqui. A Kika Crop, querida, deixa eu ver, a Físio, Simone Nunes, a Georgia, o Valmor Cunha mandando, te elogiando. Tu sabe, Fernanda, que eu não gosto. 65, olha, tu caiu de novo. Adriana caiu de novo. Entra de novo. Não desistam. A tia Rose Rodrigos, a Lu Meirelles, o César Augusto, a Luísa Oficial, o Império, o Edu Dornelles, a Giza Reman, o Francisco. O resto do pessoal já tinha falado. Entrou de novo, Adriana, vou te convidar para tu fazer, para tu poder responder. Quem te inspirou ao longo da vida? Entrou de novo, Adriana, vou te convidar. Tá, deu agora. Olha, vou te dizer assim, ó, eu sempre gostei assim teoricamente, assim, eu sempre gostei muito das ideias do Piaget, né? Porque eu acho que porque eu sempre gostei muito de criança, porque eu acho que criança tem uma sinceridade assim que depois ao longo da vida a gente acaba perdendo, né? Então aquela inocência da criança é muito bom, né? Eu sempre gostei muito. Então as ideias de Piaget, sempre que eu comecei a ler, eu sempre pensei muito nele, assim, na essência, que realmente a educação passa pelaquilo que tem significado, que se a criança não achar que aquilo ali tem um significado para ela, não vai aprender. Então eu sempre pensei muito nisso ao longo da minha vida. Um desejo... Pode dizer, tá? Não. Um desejo para o futuro, porque aqui o Instagram está nos dizendo que nós temos um minutinho. Então, vou ser bem rápida. Eu sempre desejei
sempre desejei a minha vida toda que todo mundo tivesse as mesmas possibilidades. Principalmente os adolescentes e as crianças que vivem numa situação de vulnerabilidade. Eu quero que eles tenham as mesmas oportunidades. É um sonho, mas eu quero que eles tenham as mesmas oportunidades. Mundo de mais igualdade. E mais igualdade, que todo mundo tenha acesso a tudo, que não seja uns tenham muitos e outros não tenham nada. Não acredito nisso aí. Eu quero que todo mundo tenha alguma coisa. Mas neste momento, agora, eu desejo que tudo isso passe, que a gente possa sair para a rua, que a gente possa se abraçar, porque eu gosto de me abraçar, eu gosto de beijar as pessoas, e que tudo isso passe muito rápido. É esse o meu desejo hoje, entendeu? Tá bom? Querida, muito obrigada pela tua participação. Obrigada. Lembrando que a nossa live fica salva no feed do Instagram, no feed do Facebook e também do nosso canal do YouTube, Fernanda Mendes Ribeiro. Segue lá. Um beijo para todos vocês, queridos. Muito obrigada. Muito obrigada pelo espaço. Obrigada. Parei o Face aqui. Bom, agora nós encerramos o Face também, porque agora caiu o Instagram e o Face a gente encerra. Pessoal, foi um prazer que vocês estiveram aqui conosco. E muito obrigada de novo, Adriana. Um beijo grande.